Irmãos, hoje eu quero dar continuidade àquilo que nós começamos a conversar na semana passada, que é a respeito do livro de Josué. Então eu peço aos irmãos que abram comigo as suas Bíblias em Josué, no capítulo de número 1, eu vou ler a partir do versículo 10. Josué, o sexto livro da sua Bíblia. Capítulo 1, a partir do versículo 10. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua terra, que Moisés, o servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então, eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar faremos, e onde quer que nos enviar iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Até aí. Hoje nós iremos falar sobre o tema a vida e os seus desafios. Nós precisamos estar preparados. A vida e os seus desafios. A vida é desafiadora. A vida por natureza é desafiadora. E nós encontramos momentos que desafiam a nossa fé, que desafiam a nossa estrutura emocional, que desafiam os nossos potenciais, que desafiam a nossa capacidade humana todos os dias. Todos os dias você sai e você encontra desafios na vida. Agora, o povo de Israel está diante do primeiro desafio deles para a tomada da terra prometida. E o primeiro desafio deles é atravessar o Rio Jordão. Por que era um desafio? Porque eles não tinham como fazer balsas para atravessar o rio. Eles estavam ali em mais ou menos mais de 1 milhão de pessoas. Não havia como fazer balsa para ultrapassar. E eles haviam andado durante 40 anos, peregrinando no deserto. Toda uma geração havia morrido. Agora, esta nova geração estava disposta a assumir o compromisso de Deus, a assumir o compromisso que Deus um dia havia chamado o seu povo para assumir, que era o compromisso de entrar na terra e tomar posse da terra. Essa geração havia assumido esse compromisso. No entanto, eles já haviam lutado e do lado de cá do Rio Jordão, eles já haviam vencido alguns povos e já haviam tomado algumas terras e já estavam habitando nessa terra. Mas agora, sob a liderança de Josué, eles estão olhando para o outro lado do Jordão. Eles estão olhando para a terra prometida.
E é para lá que Deus está mandando. É para lá que Deus está ordenando o povo que vá e tome posse daquela terra e conquiste aquela terra. E agora eles estão diante de desafios muito grandes. Tanto atravessar o Mar Vermelho, o Rio Jordão, quanto estar do outro lado e vencer os povos que habitam naquela terra. Eram povos que eram mais fortes, eram povos que eram maiores, e eram povos que estavam mais bem estruturados militarmente que o povo de Israel. Então, eles estão diante de um grande desafio. E a primeira coisa que Josué vai ensinar o povo a fazer é se preparar para os desafios. Eu acho que tem muita gente que sofre, tem muita gente que, quando estão diante dos seus Jordões, eles se afogam, eles não conseguem atravessar os rios, eles não conseguem atravessar as adversidades, eles não conseguem atravessar os desafios e superar os desafios que a vida lhes propõe, porque falta de fato uma estratégia de vida, falta de fato uma preparação para a vida. Quando nós olhamos o chamado de Deus para o povo de Israel, para que eles possam tomar posse da terra, nós podemos nos identificar como igreja. Deus, ele nos chama para habitarmos as regiões celestiais, ou seja, em Cristo. Ou seja, Deus está nos chamando para o seu reino. Deus está nos chamando e nos convidando e todos os dias nos buscando para que nós possamos andar com Ele nessa terra em direção a Canaã celestial. Só que todos os dias na nossa peregrinação, nós temos os desafios. Nós precisamos encarar os desafios. E parece que tem muita gente que vai ficando sem forças durante os desafios e muita gente vai se perdendo nos desafios. Quando nós vemos um texto como esse do Antigo Testamento, nós precisamos lembrar que ele sempre aponta para uma verdade bíblica na cruz de Cristo. Nós precisamos lembrar que sempre o Antigo Testamento ele aponta para Jesus e ele aponta para a cruz. Mas também, conforme nós aprendemos nas Escrituras, eles trazem muitos ensinamentos práticos para a vida da gente. Quando nós olhamos para esse texto, então, nós podemos aprender que o povo de Deus, então, ele é chamado a uma transposição das dificuldades e obstáculos, enquanto ele está peregrinando nessa terra para a Canaã celestial. A promessa de Deus não é como muitos têm feito, que ao nos convertermos, toda dificuldade é extirpada, que todos os nossos problemas somem, que nós nunca mais teremos problemas. Não. Pelo contrário, nós somos desafiados por Deus a assumir os desafios que a vida nos propõe, mas com uma preocupação única: se Deus está ou não está conosco nessa jornada, se Deus está ou não está conosco nessa caminhada. Nós vamos ver que nos versículos anteriores, Josué é chamado para assumir o povo, é chamado para assumir essa responsabilidade de ser o guia do povo na transposição do rio e na conquista da terra. Mas tem um único motivo que leva Josué a assumir essa responsabilidade, a aceitar esse chamado. E o único motivo pelo qual Josué aceita essa proposta é que Deus fala com ele: eu serei contigo. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Eu estarei com você. É isso que precisa confortar o nosso coração. É isso que precisa fazer parte das nossas convicções espirituais. Que apesar dos desafios que nós temos no dia a dia, que apesar das muitas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, o Senhor está conosco. Ele está ao nosso lado. Quando Ele nos chama, Ele está ao nosso lado. E nós podemos perceber algumas estratégias de Moisés para preparar o povo, que podem ser aplicadas às nossas vidas, que nós podemos aplicar na nossa vida diária, e nós podemos aprender
com essas estratégias de Moisés, para que então nós consigamos estar preparados para os desafios que a vida nos propõe. Claro que aqui também nós não temos a intenção de montar uma bula de remédio para os irmãos e falar assim: olha, se vocês agirem dessa maneira, vocês sempre conseguirão vencer os seus desafios. Não. Nós estamos pegando aqui alguns exemplos da vida de Josué que podem talvez se aplicar nas nossas vidas hoje, ou talvez pode se aplicar na sua vida em algum evento que você vai passar no futuro. Então preste atenção, porque é assim que a Bíblia e a palavra de Deus se aplica constantemente na vida dos cristãos. Porque nós vamos tirando exemplos, nós vamos tirando algumas práticas que os homens de Deus tiveram nas Escrituras e demonstram nas Escrituras para superar as suas dificuldades e que talvez, hora ou outra, podem se aplicar na nossa vida. Mas, em primeiro lugar, o principal que você precisa sair daqui hoje à noite é com a garantia de que Deus é com você. É com a consciência de que Deus é com você. A primeira estratégia de Josué, nesse texto, foi agir de acordo com a palavra de Deus. A primeira estratégia para superar o problema que ele tinha na frente, para se preparar para o problema que ele tinha à frente, era agir de acordo com a palavra de Deus. E sabe como que você percebe isso? Quando o texto começa, o texto que nós lemos começa da seguinte forma: assim Josué. Talvez a sua Bíblia esteja escrito assim: então, vírgula. Então, vírgula. A minha está assim: assim Josué. Quando nós temos esse então, ou esse assim Josué, está indicando que após Josué ter ouvido tudo o que ele ouviu nos versículos anteriores, ele tomou uma decisão, ele tomou uma atitude. E diante daquilo que ele ouviu, diante daquilo que Deus havia falado com ele, ele resolveu agir. O verso, então, de número 10, vai mostrar a reação de Josué a tudo aquilo que fora dito por Deus nos versículos anteriores. Isso significa que Josué confiou na palavra de Deus. Porque nos versículos anteriores, ele é chamado por Deus. Ele é chamado por Deus a confiar no Senhor, a confiar na promessa do Senhor, a confiar no caráter de Deus. Porque Deus não esconde de Josué que ele teria uma grande problemática pela frente. Ele fala: olha, existem povos aí na frente, existem povos que vocês vão ter que encarar e que vocês vão ter que vencer. Mas eu serei com você, assim como fui com Moisés, eu serei com você. Então, Josué agora é levado a confiar na promessa de Deus. Eu acho que todos nós precisamos aprender a confiar na promessa de Deus. Só que para confiar nas promessas de Deus, nós precisamos conhecer as promessas de Deus. Você não tem como confiar numa promessa de Deus que você não conhece. Esse tem sido um grande problema da igreja brasileira, porque a igreja brasileira cada vez menos sabe a respeito da Bíblia. A igreja está sabendo de muita coisa, está sabendo de muitos assuntos, porque a nossa geração é assim. A nossa geração é a geração da informação. Nós sabemos muita coisa, nós estamos o tempo inteiro sendo informados de muitas coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. Entretanto, quando falamos a respeito de coisas espirituais, da vida espiritual, poucas pessoas elas estão de fato interessadas em saber e buscar, porque buscar precisa haver comprometimento com a palavra de Deus. As pessoas elas sabem muitas coisas,
com relação a frases de efeito. Frases de camiseta, né? Frases de camiseta as pessoas sabem muito, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não sabe nem em qual contexto isso está sendo dito, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Se a pessoa entendesse no contexto que Paulo está falando isso, ela não falaria, né? Porque ele está falando isso num contexto de dificuldade, num contexto de profunda dificuldade. Mas as pessoas então não buscam de fato saber as promessas que Deus tem para elas. Por isso então às vezes elas são pegas de surpresa e assim não conseguem confiar na presença de Deus ao lado delas. Nós precisamos encher a nossa mente em relação às promessas de Deus. Porque todas as vezes que nós estivermos passando por uma dificuldade, o Espírito Santo vai ter o que falar conosco. Entenda uma coisa, o Espírito Santo, ele traz luz àquilo que nós sabemos da palavra de Deus nos momentos das nossas dificuldades. Ele pega a mensagem, ele pega a palavra de Deus e ele ilumina a nossa mente para que aquela palavra se aplique à nossa vida naquele momento. Mas quando nós não sabemos a palavra, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, o Espírito Santo não faz isso por osmose. Ele não pega e simplesmente transfere conhecimento para a sua cabeça. É preciso comprometimento com isso. É por isso que Moisés vai dizer para Josué, ou Deus, perdão, vai dizer para Josué, não se desvie do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para ter certeza de que você vai obedecer tudo quanto nele está escrito, e é só aí que você fará prosperar os seus caminhos. Então Josué, quando ele parte do pressuposto que ele deve agir de acordo com a palavra de Deus, é porque ele precisava se aplicar ao conhecimento da palavra de Deus. Mas quando você se aplica ao conhecimento da palavra de Deus, você também é chamado pelo próprio Deus a ter uma postura de coragem e força diante dos desafios. Deus não nos manda fugir dos desafios da vida. Pelo contrário, Ele manda que nós encaremos os desafios da vida. A única diferença, irmãos, é que Ele vai estar conosco. Pense na vida de José do Egito. José do Egito foi preso pelos irmãos, ele foi jogado dentro de um buraco, depois ele foi tirado daquele buraco, foi vendido como escravo na casa de Potifar no Egito, depois ele saiu da casa de Potifar, foi para a prisão, passou anos na prisão, saiu da prisão e foi se tornar primeiro-ministro do Egito. Essa é a história de José do Egito, e todos nós olhamos para essa história com um olhar romântico, como se tudo acontecesse como nós estamos lendo na Bíblia, rápido. Não, isso demorou tempo, isso gerou sofrimento, isso foi problemático, isso gerou profundas cicatrizes no coração de José. No entanto, você vai descobrir nas palavras de José qual era a percepção de José de tudo aquilo. Quando os irmãos dele chegam no Egito e ele tem a oportunidade de se vingar dos irmãos dele, ele vira para aqueles homens e diz assim: não foram vocês que me mandaram para o Egito, Deus me mandou para cá, para poder preservar a vida. Ele olha para tudo aquilo que ele passou, para todo aquele buraco, para toda aquela prisão, para toda a escravidão, e ele fala: a mão de Deus me guiou em tudo isso. Eu posso ter passado, eu posso ter sofrido, foi difícil, os desafios foram enormes, mas Deus sempre esteve comigo. Olha, por exemplo, para Daniel, quando ele é jogado na cova dos leões. Ele, ao invés de deixar de orar por causa do decreto real, ele vai orar, e com isso ele é enviado para a cova dos leões, e ali é posto uma pedra, e é selado com o anel do rei, para que aquela sentença sobre Daniel não fosse mudada. O rei, que gostava de Daniel, passa a noite em oração e jejum por ele, enquanto Daniel estava na cova dos leões. O rei levanta de manhã, vai até a cova dos leões, abre
tira aquela pedra e grita lá de cima: Daniel, por um acaso, Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves pôde livrar você da fúria dos leões? E Daniel responde lá de baixo: sim, ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo para poder fechar a boca dos leões. A palavra de Daniel é clara: o meu Deus esteve comigo aqui. Eu estava no buraco, mas eu não estava sozinho. Essa é a história de Israel. Essa é a história do povo de Deus. É essa grande promessa que nós precisamos carregar conosco. E é por isso que nós precisamos ter uma postura diante da vida de coragem, uma postura de força diante da vida, e não de medo, não amedrontados diante dos desafios futuros, como muitos vivem hoje. Nós precisamos, mesmo que não enxergando aquilo que está por vir, nos apegar por fé ao Deus que conhece todas as coisas, no Deus que sabe todas as coisas. Quando nós estamos diante de desafios, diante de dificuldades, nós precisamos nos lembrar da palavra de Deus, para que as verdades da palavra de Deus encham o nosso coração. Nós precisamos permanecer conscientes dessas verdades, para que nós possamos entender algumas coisas. Nós precisamos fazer perguntas para as Escrituras, para que Deus, através das Escrituras, possa nos responder. Em primeiro lugar, nós precisamos perguntar qual é a origem do nosso problema. Porque às vezes a origem do nosso problema são causas naturais, causa e efeito do mundo, que o problema de alguém acaba também nos envolvendo às vezes. Às vezes é sim por causa de um problema espiritual. Nós estamos numa luta contra o império das trevas. Às vezes é por causa de um pecado. E Deus quer que nós abandonemos esse pecado, para que toda essa situação mude. Então, a origem dos nossos problemas pode ser várias, mas nós precisamos identificar para poder superar o problema. Outra pergunta que nós fazemos diante das Escrituras é: qual é o objetivo de Deus com tudo isso? Se Deus está permitindo que eu passe por essas dificuldades, o que Ele está querendo me ensinar? Por que Deus está permitindo que eu passe por tudo isso? Porque Deus sempre tem um propósito. Deus sempre tem o que nos ensinar através das muitas situações que nós enfrentamos. E por último, para superar isso, nós precisamos sempre nos lembrar das promessas de Deus para nós. Isso foi o que motivou Josué a tomar essa decisão. Foi a primeira estratégia de Josué. A primeira estratégia de Josué foi trabalhar em si mesmo. Foi entender o porquê que ele estava assumindo aquela função. Foi tomar uma postura de coragem diante da proposta que Deus havia feito, diante da chamada de Deus para ele. Foi assumir aquilo que Deus havia proposto para ele. Porque Deus falou assim: não fui eu que te mandei ser forte e corajoso? Agora Josué está tomando uma atitude de acordo com a ordenança de Deus. Ele está sendo forte e corajoso, mesmo diante de um problema tão grande que estava na frente dele. Em segundo lugar, nós podemos ver que Josué agiu estrategicamente no fortalecimento da liderança do povo. No fortalecimento da sua liderança. O texto aí vai dizer: Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem o povo que preparem as provisões. Josué poderia ter feito uma chamada do povo e ele mesmo ter passado as orientações. Mas não foi isso que ele aprendeu com Moisés. Moisés já havia aprendido com o sogro dele de que a liderança precisa ser compartilhada. Moisés já havia ensinado Josué
como é bom você compartilhar responsabilidades e não ser aquele centralizador. E agora, Josué está agindo de acordo com aquilo que ele aprendeu de Moisés. Nós temos hoje muitos conceitos anarquistas, conceitos que são contrários a qualquer tipo de autoridade sobre a nossa vida. Nós temos esse tipo de visão de nos afastar das autoridades, porque nós acreditamos que de alguma forma, alguma autoridade vai tentar tirar a vantagem da gente. Mas isso é um problema que nós precisamos superar. Nós não devemos ter medo das autoridades, nós precisamos ter sabedoria para poder colocar as autoridades no lugar correto. Nós precisamos ter sabedoria de Deus para poder eleger as nossas autoridades. Quando nós olhamos para essa organização de Moisés, ele parte do princípio de que a vida, ela precisa ser muito bem organizada. Vida é uma coisa que você precisa organizar. Vida, principalmente em comunidade, porque vida é mais do que individualidade. Vida acontece no individual, mas também acontece no coletivo. E quando a vida se transporta do indivíduo para o coletivo, é necessário ter uma boa liderança, como princípio básico para o desenvolvimento de uma sociedade. Irmãos, não caiam na bobeira de que uma sociedade sem autoridade, sem as devidas autoridades, vai funcionar melhor. Não vai. Toda a sociedade, para que possa haver uma boa organização, necessita de boas autoridades, mas autoridades que sejam éticas, autoridades que sejam, que tenham atitudes morais, coerentes, porque é só assim que uma sociedade equilibrada é organizada. É só assim que uma sociedade, na sua essência, pode se desenvolver, porque ela sai de uma vida particular para uma vida comunitária, gerando com isso boas autoridades, boas lideranças, formando assim um ambiente de segurança, de justiça e de possibilidades de conquista para o próprio povo. Quando nós olhamos Josué delegando essa autoridade, nós estamos vendo esse homem agindo para o bem da sua nação, agindo para a organização da nação. Se nós temos um desafio à frente, nós precisamos nos organizar para poder vencer esses desafios. Aquela liderança não tinha simplesmente a responsabilidade de organizar, mas também toda liderança tem a responsabilidade de inspirar e servir de modelo para os demais do povo. Nós precisamos de modelos, irmãos. Nós precisamos de modelos. Como cristãos, nós precisamos de referenciais que possam nos inspirar, que possam nos modelar. Aquele povo teve isso. Aquele povo teve Moisés, Josué, teve os príncipes, que são esses oficiais. Eles tiveram os anciãos. A igreja também é composta na mesma base. Ela tem a sua liderança, ela tem os pastores, ela tem os presbíteros, que também devem carregar essa mesma responsabilidade. Mas nós, individualmente, cada um, precisamos nos abrir à possibilidade de nos inspirar através da vida de outras pessoas. Eu louvo a Deus pela vida de pessoas que passaram pela minha vida e se tornaram modelos para mim. Modelos de fé, modelos de espiritualidade, modelos de ética. Eu tenho que louvar a Deus que desde a minha conversão eu tive homens e mulheres que serviram para mim de referenciais. Referencial tanto de espiritualidade quanto referencial de casamento, referencial de busca do Senhor, referencial de amor e paixão pelo conhecimento de Deus. Quando nós achamos que nós somos autossuficientes
e que nós não devemos olhar e buscar referenciais. A possibilidade de nós errarmos e de sermos abatidos pelos desafios é muito grande. E olha, deixa eu falar para vocês, é bíblico essa chamada que eu estou fazendo para os irmãos, para que vocês imitem outras pessoas e que tenham bons referenciais. Olha o que Hebreus 13:7 diz. Diz assim: lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a fé deles. É um chamado do escritor para que o povo pudesse imitar a liderança. Nós precisamos fazer isso, porque hoje todo mundo tem referencial, gente. Hoje nós temos outros referenciais secularizados. Às vezes tem um referencial que é um ator, né? Sei lá, a Gisele Bündchen, né? Outros têm aí o Steve Jobs como referencial. Cada um busca um referencial, e às vezes nós temos esses referenciais secularizados. Para uma geração Marvel, como a geração de hoje, às vezes o referencial são os super-heróis e os anti-heróis que estão aí, né, bombando no cinema. Aí você começa a viver de acordo com aquilo que está sendo ensinado pela visão da Marvel. Ou seja, quando alguma coisa aparece na sua frente, quando algum problema aparece na sua frente, como é que você resolve? Igual o Hulk. Hulk esmaga e você vai e esmaga todo mundo, né? Ou então você pega como um homem de ferro e você explode tudo. Logo, fácil, você cria uma arma e mata tudo e acaba com seus problemas. Não é assim que a Bíblia nos ensina, irmãos. De fato, nós somos chamados a observar ícones que sustentem a nossa fé. Nós temos tantas referências bíblicas e tantos homens das Escrituras que podem servir como referenciais. Nós temos sim na nossa sociedade hoje homens de Deus que podem servir como referencial para as nossas vidas. Sabem onde eles estão? Sentados aí junto com vocês. Esses homens estão aí sentados. E mulheres também. Nós precisamos nos inspirar através da vida deles. Nós temos tanta literatura que fala a respeito de biografias de homens e mulheres que doaram a sua vida para a fé, pela fé, e que viveram uma vida inspiradora. Se você não gosta de ler, vai para o YouTube, lá tem a história deles contada, narrada. Vai lá, tem muita coisa no YouTube também. Mas leia, que é muito bom. Nós precisamos de inspiração, de homens que nos inspirem. Foi isso que Josué deu àquela nação. Terceiro lugar, Josué agiu estrategicamente com planejamento e preparação psicológica. Planejamento e preparação psicológica. Planejamento é a preparação para a vida. Isso é um fator essencial para o alcance dos nossos objetivos. Ele começou a preparar o povo. Ele disse assim: olha, vocês precisam fazer marmita para levar. Façam marmita. Sabe o que vocês precisam? Prepara a comida. E tem toda a lógica no que ele está falando. Sabe por quê? Porque até então, sabe como é que o povo de Israel se alimentava? Como é que ele era mantido no deserto? Com maná que caía do céu. O maná descia do céu e eles então viviam do maná. O que Josué está falando? Se preparem, se programem. Por quê? Porque quando vocês atravessarem um rio, o dia que vocês atravessarem o rio, daqui a 3 dias, na verdade, acabou o maná. Acabou. Lá do outro lado, vocês vão ter que procurar comida. Lá do outro lado, vocês vão ter que trabalhar. Lá do outro lado, vocês vão ter que plantar, colher,
criar o gado de vocês, os rebanhos de vocês. Até aqui o Senhor deu maná. Agora vocês precisam se planejar. Aprendam a se planejar. E também é uma preparação psicológica, porque até ali eles haviam sido sustentados pelo Senhor. E agora Deus, através de Josué, começa a antecipar. Fala assim, olha, comecem a se preparar psicologicamente, porque do outro lado a vida vai ser diferente. Porque existem desafios que mudam a trajetória da vida da gente. E nós precisamos pensar nisso, irmãos. Tem coisa que nós não gostaríamos de pensar, mas tem coisas que são necessárias ser pensadas para que nós possamos nos preparar. Como é que você reagiria se, por um acaso, você fosse traída pelo seu marido, pela sua esposa? Como é que nós vamos agir, ou você agiria, com um filho entrando pelo caminho das drogas? Se você perdeu o emprego e você vier a ter sérios problemas financeiros, falir completamente. São situações que nós não queremos pensar, mas a experiência nos mostra que essas coisas podem nos alcançar, que essas situações podem nos alcançar. Como é que nós vamos reagir diante dessas situações? Como é que nós vamos reagir? Tanto no sentido de planejar para superar, quanto no sentido psicológico, de estarmos preparados emocionalmente para poder passar por isso. O povo ali, eles precisavam tomar todas as providências possíveis e cabíveis para a travessia. Eles não tinham como fazer balsa, mas eles podiam preparar marmita. Eles podiam preparar marmita. Isso quer dizer, irmãos, que nós sempre podemos fazer alguma coisa a mais. Sempre podemos fazer alguma coisa a mais. Sempre podemos nos preparar. Por mais simples que seja, nós podemos estar preparados para as mudanças que a vida nos propõe. John Bunyan, um escritor, vai falar muito a respeito da oração. Uma das maneiras de estarmos preparados é quando nós somos homens e mulheres de oração e nos devotamos à oração. Mas mesmo diante da oração, John Bunyan vai dizer assim: eu posso fazer mais que orar, depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Nós sempre podemos fazer mais, mas nós precisamos sempre ter como preeminência para todas as nossas atitudes a oração. A oração que vai nos mover em direção à vontade de Deus e que vai nos assegurar a compreender que a presença de Deus está conosco, mesmo nas mudanças mais drásticas que a vida nos propõe. Josué também agiu estrategicamente, assegurando a consciência de que é Deus que nos dá as coisas, que é Deus que nos dá tudo. Ainda no versículo 11 ele vai dizer: prepare as provisões, porque daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão nesse ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Ele faz questão de enfatizar: não sou eu que estou dando a vocês, é Deus que está dando a vocês. É Deus que nos dá tudo. Ele está trabalhando no fortalecimento da fé do povo. Alguns problemas têm o potencial de roubar a nossa fé nas promessas de Deus. Nós começamos a entrar em problemas que vão nos solapando a nossa fé, sabe? Vão roubando a nossa fé. Josué havia visto isso em uma situação parecida. Ele já havia 40 anos antes chegado às portas da terra prometida, e quando eles estavam para tomar posse da terra, uma informação
negativa tomou conta do coração do povo a respeito dos habitantes da terra, e o povo desistiu de tomar posse da terra por causa daquela informação negativa, por causa das dificuldades, por causa de tudo aquilo que eles teriam que enfrentar. E então eles viveram 40 anos peregrinando no deserto. Agora Josué toma uma outra posição. Ele fortalece a fé das pessoas, ao invés de permitir que as dificuldades roubassem a fé delas. E deixa eu falar para vocês, se vocês acham que o diabo, ele está querendo entrar na casa de vocês e fazer tudo isso aí que o povo aí fora fica falando, que o diabo faz, não é. O diabo quer entrar para roubar a fé de vocês. O diabo, ele quer roubar a fé de vocês. Tem o texto dos evangelhos, aonde Jesus está orando pelos apóstolos. E então ele vem para os apóstolos, para Pedro, e fala assim, olha, o diabo, Pedro, ele pediu para peneirar você. Para peneirar você. Mas eu roguei ao Pai para que você permanecesse na fé. Para que a sua fé fosse fortalecida, ele vai dizer. Interessante, Jesus não fala para ele não peneirar. Jesus fala para permanecer firme na fé. Sabe por quê? É como se o diabo colocasse Pedro na peneira e começasse a peneirar, e muita coisa de Pedro fosse passando pela peneira. Mas aí vem Jesus e fala assim, pode deixar tudo passar. Pai, deixa tudo passar. Só não deixa passar a fé. A fé tem que ficar. A fé deles tem que ficar, porque é a fé que o diabo tenta roubar. É a fé que o diabo está tentando tirar do povo de Deus. Com isso, quando a fé de uma pessoa ela é abalada, toda a sua perspectiva de mundo, de futuro muda. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam de frente para a terra prometida, mas diante das dificuldades eles começaram a olhar para o Egito e falar assim, poxa vida, a vida lá era tão boa. Nós éramos escravos, mas lá pelo menos a gente tinha cebola, pepino, alho. A vida lá era tão boa. O deserto, que é um lugar terrível, passa a ser aceitável. Ah não, para que nós vamos encarar esses desafios da frente? Vamos ficar aqui, que aqui está tudo bem. É melhor encarar o deserto do que encarar os desafios que estão propostos à nossa frente. Às vezes, nós deixamos de viver e estamos apenas sobrevivendo por causa do nosso medo de encarar os desafios, de encarar a verdade diante de nós. É por isso que nós precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos. Josué também agiu estrategicamente, garantindo a unidade e a cooperação de todo o povo. Os versículos de 12 a 15 dizem o seguinte: mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse, lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, os seus filhos, os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu, a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra, preparados para a luta, atravessarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a própria terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Aqui você vê 3 tribos, ou 2 tribos e meia. Primeiro, a tribo de Ruben, que era o filho mais velho de Jacó, o primogênito de Jacó. A tribo de Gade, que era o 7º filho de Jacó. E a tribo de Manassés, meia tribo de Manassés, que era o filho mais velho de José. Essas tribos, quando eles conquistaram aquele território onde eles estavam alojados,
eles pediram a Moisés, dizendo: olha, esse terreno aqui é bom para a gente, nós gostamos de criar gado e esse terreno é bom, então permita que nós possamos morar desse lado de cá do Jordão, apesar da promessa de Deus estar do lado de lá do Jordão. E Moisés falou: tudo bem, vocês podem ficar do lado de cá. Mas Moisés disse para eles: quando vocês atravessarem, quando os irmãos de vocês atravessarem o Jordão, e eles forem combater os povos, e eles forem lutar pela sua propriedade, vocês vão junto com eles. E vocês só vão voltar para habitar aqui depois que eles tiverem a terra deles lá. E agora Josué está cobrando essa promessa que foi feita a Moisés. Porque é assim que o povo de Deus trabalha. Ele trabalha em unidade e em cooperação. A igreja é a maior expressão dessa unidade de cooperação. Por quê? Porque nós somos corpo de Cristo. Isso representa unidade, isso representa cooperação. Porque nós somos família de Deus. Porque isso representa unidade, isso representa cooperação. A intenção de Josué era despertar a união, o amor, a solidariedade entre aquelas pessoas. Nós precisamos aprender que devemos ajudar outras pessoas. Mesmo que nós tenhamos estabelecido o nosso conforto, mesmo que tenhamos conquistado um status de vida confortável, nós não podemos olhar para os demais e simplesmente dizer: se vire. Nós precisamos, como igreja, como irmãos, estar dispostos a lutar a batalha dos outros, a nos dispor a sair do nosso estado de conforto, de comodismo, e ir em direção ao próximo para cuidar dele nas suas necessidades, e não descansarmos até que os nossos irmãos tenham condições de ter uma qualidade de vida como nós temos, como nós adquirimos. Mas também, ao mesmo tempo, é um chamado à confiança. Nós precisamos aprender a confiar nos outros, a compartilhar as nossas necessidades com os outros, a compartilhar as nossas dificuldades com os outros, a nos abrir sobre aquelas necessidades mais fundamentais, sejam emocionais, sejam físicas, sejam materiais. Nós precisamos aprender a compartilhar para podermos ter conselheiros, amigos que possam orar e entrar nessa batalha junto conosco para nos ajudar. Era isso que estava acontecendo com o povo, era essa dinâmica agora que Josué estava criando no meio do povo. E por último, irmãos, a estratégia de Josué era assegurar a obediência de todo o povo. Os versículos 16 a 18 dizem assim: então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar faremos, e onde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhes ordenar, seja morto. Somente seja forte e corajoso. Se por um acaso nós precisamos manter a nossa fé precisa ser abastecida ou seguida de obediência. A fé que não é seguida de obediência não é fé. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Nós precisamos saber que nós fomos chamados por Deus para obedecê-lo, para obedecer a sua palavra, para obedecer a sua lei. Quando Josué falava, eles entendiam que aquilo era a palavra de Deus a ser feita. Mas esses homens não obedeceram Josué assim, simplesmente, sem nenhum critério. Eles obedeceram Josué com alguns critérios. O primeiro critério foi que Deus seja contigo. Eles precisavam ver Deus na vida de Josué. Eles queriam ver Deus na vida de Josué. Enquanto Josué servisse ao Senhor, eles obedeceriam a Josué. Quando Josué deixasse de servir ao Senhor, eles não obedeceriam a Josué. Essa é a grande
verdade das nossas vidas. Nós temos muitas autoridades, muitas lideranças, sejam eclesiásticas ou não. Nós precisamos sempre estar dispostos a obedecer em tudo, até que essa pessoa nos dê uma ordem que contraria a palavra de Deus. Esse é um critério para nós. Outro critério é que ele fosse forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Nós precisamos aprender uma outra verdade a respeito de Josué, é que ser forte e corajoso para ele não era uma opção, era um mandamento de Deus. Mais uma vez o povo está afirmando, não é simplesmente enquanto você fala a respeito da palavra de Deus, mas também como você se comporta obedecendo a palavra de Deus. Nós precisamos ser como Josué, irmãos. Nós precisamos seguir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus e sermos fortes e corajosos no nosso dia a dia para aplicarmos a palavra de Deus no nosso dia a dia, porque nós vamos ser desafiados a abandoná-la, a abandonar a nossa fé todos os dias. Aqui também nós sabemos que existem muitas autoridades nos nossos dias que têm dois problemas que são extremos. O primeiro é o problema da autoridade que ela é totalitarista, ou seja, é daquelas pessoas que abusam da autoridade, é aquelas pessoas que querem comandar e mandar e ordenar a vida das pessoas. Essa não é uma autoridade que é dada por Deus e delegada por Deus. A outra, que já é o outro extremo, é aqueles que são colocados em posição de autoridade, mas que, por medo, não exercem a autoridade. Por receio de perder algum privilégio, por receio de perder alguma coisa que conquistou, não exerce a autoridade conforme a Bíblia orienta. Quando nós falamos a respeito de liderança, irmãos, nós precisamos pegar a ilustração de Josué. Assim como o povo estava debaixo da liderança de Josué, nós precisamos também olhar para a Bíblia e percebermos que a igreja está debaixo da autoridade de Cristo. Assim como o povo seguia Josué, a igreja é o povo que segue a Cristo. Assim como Josué delegou liderança, autoridades, Cristo também delega autoridades na sua comunidade, no seu corpo. Mas toda essa autoridade precisa estar servindo a esse Cristo com integridade. Assim como Josué conduziu o povo à terra prometida, Cristo é o nosso líder que nos conduz à nossa Canaã celestial. Assim como Josué fez o povo herdar a terra e ter descanso e repouso, Cristo também nos fará herdar a nossa Canaã celestial, onde nós teremos completo descanso e repouso. Isso é uma promessa para nós. Isso é uma promessa que precisa fazer parte da nossa percepção de mundo, da nossa visão de mundo, para que você entenda quem é o líder maior que você está seguindo, a quem você vai obedecer de fato. Você vai obedecer a si mesmo, os seus desejos, o ser humano, aquilo que o mundo apresenta para você como proposta, ou você vai se debruçar diante de Cristo e segui-lo para essa jornada e por essa jornada em direção a Canaã celestial. Nessa jornada nós teremos muitos desafios, nós teremos muitas dificuldades, mas nós temos uma promessa: Ele vai ser sempre conosco. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa
nos ajudar a estarmos sempre preparados para os desafios que a vida nos propõe. Vamos ficar de pé?